pré-candidaturas, alianças, conversas entre partidos e lideranças políticas. As eleições de 2022 já são notícia há bastante tempo, mas o início do ano eleitoral traz algumas datas que estruturam melhor o caminho até a disputa em outubro. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou o Antônio Mami e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 4 de janeiro de 2022, dia em que saiu no Diário Oficial da União a sanção do presidente Jair Bolsonaro à lei que permite a volta da propaganda partidária nas rádios e na televisão fora do período da campanha eleitoral. Esse é um tipo de inserção que havia sido extinto em 2017 e é diferente do horário eleitoral transmitido nos meses anteriores à votação. Ao sancionar o texto, o presidente vetou um trecho que previa uma compensação fiscal para as emissoras que vão exibir as propagandas. Bolsonaro encaminhou o despacho enquanto está internado, depois que uma obstrução intestinal fez o presidente dar entrada no hospital em São Paulo na segunda-feira. Médicos descartaram a necessidade de cirurgia, mas ele segue recebendo tratamento e não tem previsão de alta. Essa lei foi aprovada pelo Congresso em dezembro de 2021. A previsão de renúncia fiscal foi inserida no texto pelos deputados e recuperava o modelo que funcionava até 2017. O valor seria calculado com base na média de faturamento por meio de comerciais, e caso a emissora se recusasse a exibir a propaganda, ela teria que ressarcir o partido. Ao sancionar o texto, Bolsonaro vetou o trecho, alegando que a medida ia na contramão da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. A propaganda partidária já começa a ser exibida no primeiro semestre do ano, durante a programação normal das emissoras, no período da noite, considerado horário nobre, em inserções de 30 segundos. O objetivo não é pedir voto para determinadas pessoas, mas dá espaço para os partidos difundirem suas visões e seus programas de governo, transmitirem mensagens para os seus correligionários e incentivarem a filiação da população. Pelo menos 30% do tempo deve ser dedicado a promover a participação de mulheres, jovens e negros, grupos subrepresentados na política partidária. A quantidade de propagandas por legenda depende do tamanho da bancada de deputados federais eleita em 2018. Com relação às restrições ao conteúdo das propagandas, a nova lei também traz um texto mais específico do que em 2017. Proíbe expressamente imagens que incitem violência, preconceito de gênero e raça e o uso de conteúdo que seja comprovadamente fake news. A propaganda partidária não é o pontapé inicial da campanha, mas é mais uma forma dos partidos conversarem com a sociedade no ano em que o Brasil vai às urnas. Em outubro, os eleitores votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. A disputa presidencial já vem ocupando o debate público desde 2021, e isso só vai se intensificar nesse início de 2022, com a campanha cada vez mais próxima. A corrida para os outros cargos também vai tomar mais corpo agora nesse primeiro semestre. Para além de nomes e discussões que vão dominar o noticiário daqui para frente, tem algumas informações que nem sempre rendem manchetes, mas que são importantes de ter em mente para entender a eleição de 2022. Datas para anotar e lembrar quando estiver lendo sobre as articulações dos partidos e pré-candidatos. E regras novas que também vão guiar essas conversas. Então vamos começar com algumas datas relevantes. Primeiro, a janela partidária. É o período em que os deputados têm para mudar de partido sem perder os cargos. A janela vai de 3 de março até 1º de abril. Depois vem a data limite para que prefeitos, governadores e presidente deixem seus cargos se quiserem se candidatar a outro cargo, que não seja uma tentativa de reeleição. Por exemplo, um governador que se lance para a presidência, ou um prefeito que tente virar governador. Esse prazo é 2 de abril, 6 meses antes da eleição.
Essa também é a data limite para o registro das federações partidárias, uma das principais novidades de 2022. O modelo foi instituído pelo Congresso em 2021. A federação é uma espécie de associação entre partidos, que vale não só para a eleição, mas também para a atuação legislativa ao longo dos 4 anos seguintes. Isso acontece sem que os partidos precisem fazer uma fusão, então eles podem preservar as próprias estruturas, diretórios, nome e identidade. Mas na prática, é como se a federação funcionasse como uma legenda só. Isso tem um efeito importante nas eleições para deputados, por causa de outra novidade de 2022. Essa vai ser a primeira eleição geral em que os partidos não vão poder se coligar para a disputa dos cargos de deputados. Isso por causa do veto às coligações proporcionais, que já valeu em 2020 para vereadores. Deputados e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que tem esse nome porque o número de cadeiras na Casa Legislativa é dividido com base na proporção de votos obtida por cada partido. Antes, as legendas podiam se juntar para aumentar a sua participação nessa proporção, e um voto num partido podia ajudar a eleger alguém de outro partido. Agora, isso não é mais possível. O objetivo aqui é tentar diminuir a fragmentação partidária, considerada alta no Brasil, ao extinguir partidos pequenos que não atingem sozinhos os critérios mínimos da chamada cláusula de barreira. Em 2021, o Congresso até tentou retomar as coligações proporcionais para a eleição de 2022, mas a proposta ficou pelo caminho, e o que foi aprovado foi a criação das federações partidárias, uma espécie de meio termo. Os votos de candidatos dos partidos federados são somados para o cálculo do número de cadeiras que eles vão obter no Legislativo. Assim, o dispositivo tem potencial de dar sobrevida para partidos pequenos. Legendas como PSOL, PCdoB, Rede e PV têm feito conversas sobre a formação de federações. Mas voltando para as datas. Um prazo importante é o limite para a transferência do título de eleitor e para solicitar a emissão do documento. Tanto quem vai tirar o título pela primeira vez, quanto quem precisa mudar seu local de votação, tem até 4 de maio para fazer isso junto à Justiça Eleitoral. Dá para fazer, inclusive, à distância, pelo site Título.net. Aí, entre 20 de julho e 5 de agosto, acontecem as convenções partidárias. Elas são uma espécie de reunião de filiados ou delegados do partido para escolher quem eles querem e quem eles não querem ter na urna. É aqui que se oficializam alianças e as candidaturas nacionais e estaduais. Até lá, mesmo nomes que falam abertamente em disputar a eleição são chamados de pré-candidatos. Depois das convenções, o cenário da campanha fica bem mais definido. Os partidos têm até 15 de agosto para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral, que tem até 12 de setembro para julgar se elas são válidas. No dia 16 de agosto é quando começa a ser permitida a propaganda eleitoral, com comícios, distribuição de santinhos e outros materiais, eventos e propaganda na internet. De 26 de agosto a 29 de setembro é o período do horário eleitoral na rádio e na televisão. Agora sim a gente está falando daquelas propagandas em que os candidatos pedem voto. O horário eleitoral acontece em inserções ao longo da programação e num bloco inteiro em 2 momentos do dia. Ele também é dividido de acordo com o tamanho da bancada dos partidos. E aí a gente chega nas datas mais importantes. 2 de outubro, que é quando acontece o primeiro turno da eleição. Uma mudança em 2022 é que o horário de início e fim da votação vai ser uniformizado de acordo com o horário de Brasília. E estados com fuso horário diferente vão se adaptar a ele. E para encerrar, onde houver necessidade de segundo turno para governador, e caso haja necessidade de uma segunda votação para eleger o presidente, isso acontece no dia 30 de outubro. No finzinho de 2021, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória que reajusta o salário mínimo para 2022. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, conta pra gente como foi esse reajuste. Bom, o salário mínimo estava em R$ 1.100 em 2021. Agora, com o reajuste anunciado pelo presidente, subiu para R$ 1.212, um aumento de R$ 112. Mas se a gente for considerar a inflação do ano passado, que foi um pouco acima de 10%, não teve ganho real nesse aumento.
Ou seja, o reajuste foi suficiente só para corrigir pela inflação. É o terceiro ano seguido que o salário mínimo não tem ganho real no reajuste. E como que o salário mínimo está em relação à inflação, considerando os últimos anos? 2022 acabou sendo mais um ano em que o salário mínimo não teve ganho real frente à inflação. Mas se a gente for olhar, é uma tendência que está aí desde metade da década passada, mais ou menos. Se a gente corrigir pela inflação e trazer para valores de hoje em dia o salário mínimo de anos anteriores, a gente vê que teve muito pouco avanço desde 2015. Então, fazendo esse exercício, em 2015 o salário mínimo era equivalente a mais ou menos R$ 1.198 de hoje em dia. Considerando que ele agora foi para R$ 1.212, a gente está falando que em 7 anos o salário mínimo teve um aumento real equivalente a só R$ 14, sendo que o salário mínimo real praticamente dobrou entre 2000 e 2015. Então, dá para a gente falar numa estagnação do salário mínimo a partir dessa segunda metade da década passada. E o reajuste agora de 2022 só deu continuidade para esse movimento. Esse texto do Marcelo você vai poder ler no nexojornal.com.br. A União Europeia está debatendo uma nova forma de apertar o cerco contra a Hungria. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo Chardot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Corte Europeia de Justiça vai ter de tomar em janeiro uma decisão importante. O órgão judicial da União Europeia vai decidir em que medida o bloco pode fazer uso de medidas de pressão econômica para obrigar que um determinado país atue de uma forma ou de outra. O país em questão é a Hungria. O primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, vem adotando uma série de medidas que, na visão da União Europeia, atentam contra os princípios que regem o bloco. São leis contra a comunidade LGBTI+, e leis que ampliam indefinidamente o poder de Orbán, que já conta com maioria no parlamento e tem tudo para ampliar essa maioria nas eleições de 2022. Durante muito tempo, a União Europeia foi complacente com esse tipo de atitude, mas depois do Brexit, que é o nome dado ao desligamento britânico da União Europeia, muita coisa mudou. O populismo nacionalista de extrema-direita, do qual o Orbán faz parte, cresceu enormemente no mundo nesse período, sobretudo depois da passagem de Donald Trump pela Casa Branca nos Estados Unidos. O Brexit é um fenômeno que está ligado a isso. E o tipo de comportamento do governo da Hungria é uma ameaça de longo prazo à própria existência da União Europeia. Em tempos de pandemia e crise econômica, os programas de socorro financeiro do bloco são uma boa forma de pressão. A ideia é que quem anda na linha participa desses benefícios e quem desafia o Estado de Direito e os direitos humanos corre o risco de ficar de fora. Mas mesmo essa estratégia é arriscada. Afinal, se tem algo que a extrema-direita já mostrou fazer muito bem, é criar narrativas contra o sistema. Se sofrer sanções econômicas, Orbán não dirá que foi punido por ser uma ameaça à democracia. Ele vai dizer que foi punido por defender a liberdade do país. Das datas e regras que vão acompanhar o ano eleitoral de 2022, passando pela estagnação do valor do salário mínimo e terminando com o cerco da União Europeia à Hungria, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami, colaboração de Fernanda Boldrin, participações de João Paulo Chardot e Marcelo Rubissec e edição de áudio de Daisy Witz, fica aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!